Uma mulher bonita que atrai olhares onde passa. O corpo musculoso e definido chama a atenção. Nas fotos, a rotina de exercícios físicos e alimentação saudável com auxílio de suplementos. Essa mulher é uma fisiculturista de Araxá que participa de competições. Ela se chama Rosiane. Percorrendo as fotos divulgadas na internet, é possível descobrir um outro lado da atleta. Ela também é policial militar. E é justamente aí que a vida de Rosiane cruza com a de um casal. E a policial, que deveria garantir a vida da população, acabou justamente condenada. A sentença é do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. A decisão da juíza Daniela Freitas Marques condenou a cabo da PM da cidade de Araxá, Rosiane Cândido dos Santos, por 2 crimes. Inobservância da lei, deixar de seguir a lei prejudicando a função de militar, e prevaricação, deixar de exercer o cargo em prol de um interesse particular. A cabo trabalha no 37º Batalhão de Polícia Militar de Araxá. Ela foi processada após denúncia de que durante o trabalho no Centro de Operações da Polícia Militar, o Copom, a funcionária pública não enviou uma viatura para atender Rafaela de Luz Giordani de Souza. Horas depois que ligou para o 190, Rafaela foi morta. Essa falha foi fundamental para que o latrocínio ocorresse. Então, o que a gente queria é que um fato como esse não acontecesse, não só com a nossa família, com família nenhuma, né? O profissional militar, nós sabemos o trabalho que é de ser profissional militar, principalmente nos dias de hoje, né? A dificuldade de ser profissional militar, mas a pessoa que está ali na função, ela tem que dedicar de corpo e alma a função dela. Então, aquela falha simplesmente tirou da nossa convivência. Rafaela e o marido, Igor Humberto, foram assassinados dentro de casa. Um crime brutal que aconteceu há quase 3 anos, mas que até hoje choca e revolta a cidade. É um crime absurdo, muito triste. Foi um crime bárbaro que chocou toda a cidade, não só Araxá, mas todo o Brasil. Um clima triste e que retrata exatamente o que está acontecendo com o país, né? Muita violência, muita coisa ruim acontecendo e que a gente espera que as autoridades comecem a pensar melhor, né, em mudança, porque a população já não suporta mais esse tipo de coisa. Começo da tarde de 23 de janeiro de 2016, um sábado quente, e o casal se preparava para uma viagem, bairro São Geraldo, Araxá. Esta casa foi o cenário de um dos mais bárbaros crimes que já se teve notícia na região. Era aqui que moravam Rafaela e Igor. Os dois eram recém-casados. Ela universitária, ele empresário. Ambos vítimas de uma quadrilha de bandidos, disposta a tudo. O casal foi morto a facadas, Rafaela com 12. Com Igor, o bando foi ainda mais cruel e perverso. Foram 110 facadas. Mas imagina, uma menina, tinha menos de 1,60 m de altura, uma menina ali, uma boneca, uma coisa linda, Rafaela. Imagina essa pessoa amarrada, com as mãos para trás, os pés amarrados, a boca amordaçada, mas a todo segundo, eu acredito que no interior dela, no sentimento dela, ela ouvia o barulho da sirene chegando. Infelizmente, a polícia não chegou. E a polícia não chegou por essa falha, por essa negligência. Os bandidos que invadiram a residência e mataram o casal foram presos. Segundo a investigação, os assassinos queriam dinheiro. A atrocidade cometida aqui ganhou repercussão nacional. Para a Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, o desfecho da história poderia ter sido outro, por conta apenas de uma ligação.
Isso se a policial Rosiane Cândido tivesse tomado providências em relação à chamada feita por Rafaela na tarde da tragédia. A família descobriu que Rafaela ligou para a Polícia Militar porque durante as investigações, o delegado responsável pelo inquérito, que é da Polícia Civil de Araxá, pediu a quebra do sigilo telefônico da vítima. A ligação para o 190 durou 1 minuto e 38 segundos. A família de Rafaela decidiu denunciar a policial ao Ministério Público e à Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. A mãe de Rafaela e o avô materno são advogados criminalistas. Reuniram provas e apresentaram aos corregedores. A denúncia foi aceita, mesmo não tendo a transcrição da conversa, porque o equipamento, como foi informado à Justiça, estava com defeito. Nos autos foram anexadas publicações das redes sociais da PM. Além de funcionária pública, a policial Rosiane Cândido é fisiculturista e empresária do setor de alimentos e constantemente faz divulgação do perfil pessoal na internet. Somente nesta rede social, ela tem quase 44 mil seguidores. Observe essa postagem que foi apresentada à Justiça. A policial Rosiane Cândido aparece fardada em uma foto. Em outra, está com roupas de fisiculturista na academia. Já esta postagem é sobre uma rifa para ajudar a custear as despesas para ela ir a um campeonato de fisiculturismo. Mas um detalhe, ao lado, chama a atenção. É a localização de onde foi feita a postagem. O 37º Batalhão de Polícia Militar. Para a promotoria, não há dúvidas de que as duas publicações foram feitas durante o expediente no Copom. E na tarde do crime, não foi diferente. Também segundo o Ministério Público. 23 de janeiro de 2016, 12 horas e 17 minutos. A postagem foi sobre o campeonato da Federação Mineira de Culturismo, mas repare que não tem a localização. O promotor solicitou a escala do dia ao comando do 37º Batalhão de Polícia Militar. A cabo Rosiane Cândido estava trabalhando. A juíza Daniela Freitas escreveu na sentença: a conduta imputada à acusada é singela e as provas são tão evidentes como as mortes ocorridas. A magistrada traz ainda trechos da defesa da policial militar. A acusada disse não ter repassado ao seu superior hierárquico a ligação anônima que recebera, pois não tinha informações básicas necessárias à providência policial. Que a ligação era de uma mulher que estava nervosa, preocupada se a ligação era gravada e relatando algo sobre tráfico de drogas. Em outro trecho, a juíza ressalta o tempo da ligação, de quase 2 minutos, e indaga: como uma jovem culta, educada, com conhecimento jurídico, não passaria informações básicas, levando-se em conta a duração do telefonema? Rafaela de Luz, uma das vítimas do latrocínio, tinha 21 anos e cursava o 7º período de Direito. Segundo amigos, se destacava nos estudos, tanto que aos 15 anos ganhou uma viagem para 5 países da Europa. Ela cursava 7º período de Direito, ela fez estágio com o Ministério Público Criminal de Araxá, com o Dr. Fábio Varela e toda a equipe. Ela trabalhou com a gente no escritório um grande período, ela participou conosco, inclusive, no plenário do júri em Araxá. Foi uma condição, inclusive, assim, histórica na cidade. Foi a primeira vez no plenário do júri que participa em Araxá um pai, a filha e a neta. 3 gerações encontradas no plenário. Então, a Rafaela, ela tinha um conhecimento muito grande. Em outro trecho da sentença, mais um questionamento à conduta da policial no momento da ligação, onde o pedido de socorro não permitiria o mínimo de pistas, sinais e fragmentos necessários ao empenho de uma viatura. Onde estaria a mente e o coração da acusada no momento do telefonema de Rafaela de Luz Giordani de Souza? Logo à frente, a juíza atesta: a mente e o coração da acusada estavam em algo particular, em sua própria imagem e própria beleza, em suas redes sociais e em sua atividade empresarial. O julgamento aconteceu em Belo Horizonte. Pelo crime de inobservância da lei, a sentença foi de 6 meses.
Pela prevaricação, a cabo Rosiane Cândido dos Santos foi condenada a 1 ano e 8 meses de detenção. A policial foi julgada por um tribunal militar formado por 2 capitães, um major e um tenente, além da juíza. A decisão cabe recurso. A família de Rafaela não concorda com a pena. Nós recorremos porque nós achamos que a pena foi frágil. Então, quando eu falo nós, é o Ministério Público, Militar, acompanhado da minha humilde pessoa, como advogado assistente do promotor. Então, nós recorremos pedindo uma condenação um pouco mais severa. O 37º Batalhão de Polícia Militar enviou nota informando que instaurou o procedimento administrativo para a apuração dos fatos sobre a denúncia contra a cabo Rosiane Cândido. Hoje, o processo está tramitando na Justiça Militar Estadual. As partes entraram com recurso em segunda instância e ainda não foi julgado. E aguarda a finalização do processo, o que está sendo acompanhado pela Corregedoria da Corporação. Nossa equipe procurou a policial militar. Nossas ligações não foram atendidas e na rede social de Rosiane recebemos a resposta de que ela foi orientada pelo advogado a não gravar entrevista e que apenas se pronunciaria por nota divulgada na internet. O comunicado foi publicado na página da ASPRA, Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais. Diz que não existe gravação no 190 que comprove que a vítima realmente conversou com a militar, que estando no serviço gerou 16 ocorrências no dia do fato, conforme extrato do site que gera as ocorrências. A nota afirma ainda que a associação apela pela absolvição da militar, porque, segundo a instituição, não há provas suficientes para condená-la. E continua: após perícia nos computadores da unidade de polícia, verificou-se que não houve uso das mesmas para a publicação de postagens. Por fim, diz que a soldado paga terceiros para que personalizem as redes sociais e que as publicações são programadas pelo marido, administrador das contas da internet. Como existe o direito de recurso, a cabo Rosiane Cândido continua trabalhando. Enquanto não sai a decisão definitiva, só resta a família de Rafaela esperar e viver o luto. É a dor da nossa família. É você ter que ir ao cemitério levar flores para aquela menina jovem. Entendeu? Essa é a nossa tristeza. E tudo poderia ter evitado.